Nós temos o versinho da semana, a Marina vai ler, e vamos fazer assim, Nina. Tu lê os versinhos e apresenta, pode ser? Aí eu abro agora com a cartinha, tiro para nós, né? E já passo direto para ti. É aquele material, vamos apresentar para Maria Cecília também, ó, chama Sabedoria de Criança, Pílulas para uma Nova Educação. E Pílulas de Inspiração para uma Nova Educação. E são verbetes, né, sobre a criança. E cartinhas, uma espécie de tarô. Um oráculozinho aqui. E aí a gente tira sempre uma cartinha no início de reunião e começam os nossos encontros. Então, vamos ver o que vai vir aqui hoje para nós, para esse encontro de pensar o Steiner, né? Que é esse gênio aí, né? Um dos grandes gênios que a gente tem na nossa humanidade, né? Pessoas que pensaram muito, há muito tempo atrás, né? E desenvolveram coisas maravilhosas. Dentro delas, a antroposofia, que é um alento na vida da gente, quando a gente se deixa, né, envolver por isso e busca entender um pouquinho mais qual que é o propósito da antroposofia. Olha só, chegou para nós uma cartinha que é curiosidade. E as cartinhas são todas aquareladas. Então, é muito lindo o material. E aí, vamos ver o que diz a curiosidade aqui. Curiosidade. Com espírito de explorador, atenção de cientista e deslumbramento de artista, a criança é fonte inesgotável de curiosidade. A vida é uma experiência a ser investigada com entusiasmo, e o planeta Terra é um mundo novo a ser explorado nos mínimos detalhes. O interesse em saber como tudo funciona, por que as coisas são como são e de onde vem tudo que existe, é o que move o aprendizado da criança. Expor a criança a diferentes ambientes e situações, permitir contato constante com a natureza e seus elementos, dar ouvido e atenção às suas constantes perguntas, é permitir que ela se engrandeça. É permitir que cada criança, com sua semente de curiosidade, remonte o universo inteiro dentro de si. Acho que veio bem, né, Cissa? Então, vou passar a palavra para a Marina. Muito lindo. Então, eu vou ler o versinho primeiro. As crianças não brincam de brincar, brincam de verdade. Mário Quintana. Então, boa noite, primeiramente, a todas que estão aqui hoje, nessa quinta noite, para mais uma palestra do nosso ciclo. Agradecer à professora por ter aceitado fazer a fala, e é com muita alegria que eu lhe apresento, que eu consegui lhe ouvir no curso da Três Fontes, e foi muito rico para mim, foi maravilhoso. Então, sou muito grata, assim, por estar aqui lhe ouvindo novamente. Então, vou lhe apresentar a professora Maria Cecília Antunes. Ela é formada em Engenharia Química, trabalha na área de Medicina e Farmácia Antroposófica, tanto no ensino quanto no desenvolvimento relacionado a medicamentos. Possui formação também em Educação Terapêutica e deslizamento rítmico e atua como terapeuta nestas áreas. E também é mãe do Gabriel, de 16 anos. E hoje o título da palestra é Tecendo o Destino desde a Infância, a biografia de Rudolf Steiner, criança,
o criador da antroposofia. Então, um ótimo encontro para nós. Passo a fala para a professora agora. Boa noite para vocês todas. Vou usar o artigo certo, porque, né? É um prazer estar aqui. É um desafio também ao mesmo tempo, né? Porque eu não sou pedagoga Waldorf e o brincar não é um assunto que permeia meu trabalho, né? Então eu precisei quebrar um pouco a minha cabeça, mas foi bom para a gente tecer aqui um caminho juntas. Eu me ocupo bastante da biografia do Steiner e eu acho realmente que quando a gente, e talvez seja a primeira fala para a gente entrar no do que se trata, né? Quando o Steiner ele dá vários ciclos de palestras para os médicos e sobre medicina e tal, e num livro, num ciclo de palestras, vou no banho, tá? Já voltei. acho que abri o microfone aí sem querer, gente. Num ciclo de palestras que se chama Considerações Meditativas, que é um ciclo de palestras que ele dá para os jovens, para os médicos jovens. Ele fala, os médicos mais velhos não estavam conseguindo pegar o que Steiner estava falando, aí ele fala, vou dar um ciclo de palestras para os jovens, médicos que estavam em formação ainda. E lá ele fala uma coisa que vai ajudar a gente a entender, talvez, um pouquinho do que é esse homem e do que é o brincar, da importância do que foi o brincar para o nascimento da própria antroposofia. Ele vai lá explicar corpo físico, corpo etérico, corpo astral e tal, e na hora que ele vai falar do eu, do ser humano, ele diz para os médicos assim, o eu humano não está nem em cima nem embaixo, nem dentro nem fora, nem de um lado nem do outro. É difícil explicar o eu humano, ele fala. O eu humano se revela somente no tempo. Então, aqui a gente vê o quanto, na verdade, observar uma biografia, qualquer biografia, vai ser revelador para nós de quem de fato está ali, né? E, em especial, esses 3 primeiros setênios, que são dessa construção de um arcabouço, de uma preparação para, de fato, a gente chegar e atuar no mundo, eles são muito reveladores de quem está ali e do que vai vir ali na frente, né? Eles vão dando pistas do que vai vir. Então, a gente vai olhar o Steiner no tempo, e quando a gente olha a biografia dele, a gente vê a grandeza desse ser, de fato, né, em amor e em sabedoria, mas vamos olhar, então, mais chegada aqui, essa primeira fase, esses 3 primeiros setênios e um tanto aqui a primeira juventude, para depois, e depois olhar o desdobramento disso na fase adulta, quando a antroposofia vai nascer. Na biografia, a gente faz esses espelhamentos, né? E a gente espelha lá primeiro setênio, 35 a 42, segundo setênio, 42 a 49, e não é à toa, daí a gente vê essa biografia do Steiner, criança jovem se formando, se criando, e o que floresce exatamente nesta fase, na biografia desse homem. Então, nós vamos fazer esse exercício aqui. Eu vou falar um pouco, se vocês quiserem me interromper durante, eu não vejo problema, porque nós não somos muitas pessoas, né? Então, fiquem à vontade, tá? Para perguntar durante, assim. Eu acho que a gente é um fórum bem íntimo, então é bem tranquilo que seja assim. E vou contar, então, para vocês desse menino que nasceu no que hoje é Hungria, a região, na verdade, hoje é Croácia. Ele nasceu numa região que hoje é Croácia, é uma região 1861, uma região belíssima, riquíssima de uma natureza super exuberante, montanhas, nascentes, florestas, muito bonita do ponto de vista natural. O próprio Steiner descreve isso quando ele escreve a biografia dele. Ele fala que ele nasce e cresce nos 7 primeiros anos, em especial numa região que tinha uma beleza natural muito, muito incrível, assim. E ele nasce filho, então, dessa mulher que ele tem mais 2 irmãos. Ele nasce filho dessa mulher que está ali imersa no campo, nos afazeres da casa, e desse homem que é telegrafista na linha de trem, na estação ferroviária dessa região onde Steiner nasce. Aqui já tem uma coisa importante para a gente pontuar, que eu sempre gosto de pontuar, ele mesmo pontua isso, um telegrafista
estação ferroviária, a gente está diante de um homem extremamente moderno, que está lidando com técnica, com tecnologia, tá? Tecnologia de ponta da época. É bem legal a gente fazer essa reflexão, porque a gente está diante, então, de uma criança que nasce de um lado, trazido pela mãe e pelo local, que nasce num contato profundo com a natureza e com os reinos e com os elementos da natureza, e ele vai falar disso, já já eu vou contar, profundo, e do outro, pela via do pai, profundamente imerso, e nós vamos ver também já já, muito mesmo, no que é o mais moderno e tecnológico daquela época. A 1861, linha de trem e telégrafo é muito moderno, é o nosso Google, né, de hoje em dia, assim, de fato a gente está falando de algo muito tecnológico, a palavra é técnica, tá? Tecnologia, esse pai traz para o Steiner, então essas duas coisas chegam para esse menino logo de cara, logo no primeiro setênio. Profundo contato com a natureza, profundo contato com a técnica. E aí ele descreve que desde pequenininho ele percebe o mundo de um jeito diferente. Toda criança percebe o mundo de um jeito diferente, né? Quando a gente tenta se lembrar um pouquinho de como é a nossa primeira infância, a gente não consegue ter a memória total, mas a gente sabe que a gente estava vendo de um lugar em que tudo era mais mágico, mais plástico, mais imaginativo mesmo. E Steiner, a gente está diante de uma criança que vê esse mundo material como uma criança vê, mas, além disso, vê já esse mundo que a gente chama na antroposofia de suprassensível. Desde pequenininho, ele já via o que é o material e ele já via o não material. Ele descreve que ele via desde pequenininho o essencial, o espiritual por trás de tudo que ele encontrava. Pensa isso. Toda planta, todo animal, toda pessoa, sem nenhuma compreensão intelectual do assunto, mas era assim já desde cedo para ele. E ele fala que na primeira infância ele entende que tem seres que se enxergam e seres que não se enxergam. E que ele enxergava todos esses seres, o que se enxerga e o que não se enxerga desde muito menino. Então, isso é bem importante para a gente entender em que contexto esse indivíduo cresce, né? Ele nasce com esta habilidade de percepção mais ampliada. Então, vamos lá lembrar algo com que vocês trabalham muito profundamente. A criança, no primeiro setênio, é um órgão dos sentidos, não é assim? Ela é Se a gente fosse fazer uma imaginação correta da criança, a gente pode imaginar mesmo que ela é um cristal transparente, translúcido, totalmente permeável por tudo que está em volta, só que é um cristal que não está rígido, é um cristal cheio de água. Então, é um cristal fluido, que tudo o que acontece em volta está plasmando e construindo, que tudo impacta de maneira muito profunda. Toda criança é assim no primeiro setênio. Vamos imaginar agora este cidadão que é assim e que é plasmado e construído não só de uma percepção sensorial dos sentidos que a gente os sensíveis, né, que percebem a matéria, mas que também já percebe todo esse outro mundo e vai se construindo a partir dessa percepção mais ampla. Ele fala, então, isso, aprendo logo cedo que tem seres que se enxergam e seres que não se enxergam, e aprendo logo cedo que tem seres dos quais se fala e seres dos quais não se fala. Por que ele está dizendo isso? Porque Steiner nasce numa época que é bem mais estrita do que a nossa, do ponto de vista da ciência positivista e materialista, tá? A gente acha que hoje a gente vive uma ciência, um mundo que é muito materialista do ponto de vista científico, mas eu vou dizer para vocês, já foi muito mais grave a situação. Steiner nasce numa época, para vocês terem uma ideia, que na França, por exemplo, era proibido se ensinar nas escolas para os mais jovens, para os mais velhos, o conceito de átomo. Porque o átomo não era uma coisa que era mensurável na época ou perceptível. Então, se o ser humano não pudesse medir com as ferramentas que ele tinha na época as coisas, ele não podia falar delas cientificamente. Hoje em dia, a gente tem toda uma fala de quântica, física quântica, química quântica, que fala que a matéria nasce da teoria das cordas de som, né? E é ciência.
não são, né? São cientistas falando do nascimento da matéria, e esses cientistas não têm, gente, nenhum instrumento para medir isso que eles estão falando, eles estão imaginando modelos e tentando modelar, né? Então, para vocês terem uma ideia, que naquela época não era assim, eu só posso falar, ele diz isso, só posso falar do que se enxerga, era isso mesmo. Tudo que diz respeito ao que não se enxerga, naquela época, eram questões místicas e religiosas, e deveriam ser tratadas dessa maneira, ou seja, questões de fé, ou você acredita ou você não acredita, e não é algo que você pode pensar a respeito. Então ele entende que o que ele não, que o que ele não, que o que ele vê só ele, sozinho, esse menino muito só, e ele diz isso desde cedo, são assuntos que não devem ser tratados. Então, esse é o contexto. É legal a gente entender esse contexto. Muito vinculado à natureza. Aí ele vai contar que ele ia buscar, tinha uma fonte de água gasosa perto da casa dele, que a diversão era ir lá buscar água gasosa para a refeição da família, frutas silvestres, uma natureza muito linda, exuberante, um contato com técnica muito profundo, que nós vamos ver já já, ou seja, com o tempo que ele está com aquilo, ele não está isolado do tempo, tá? Nem de criança, nem no primeiro setênio, ele está em contato com isso que é o tempo dele, com a técnica do tempo, e ao mesmo tempo com essa vivência profunda de percepção, esse órgão dos sentidos elevado à milésima potência que era essa criança, sendo plasmado pelo que percebe do mundo, mas também pelo suprassensível. Steiner vai crescer e aí ele conta isso, que ele é desde cedo muito só, porque ele percebe esses assuntos dos quais ele não pode tratar. E ele tem uma vivência biográfica bem importante, que para nós é bem importante para entender como é que é esse jeito do Steiner de brincar, né? Sobre o brincar, ele chega a falar alguma coisa. Ele fala o seguinte, ele conta, então, que ele tem essa infância muito boa e ele não se detalha no brincar dele do 0 aos 7, ou do 7 aos 14. Mas daí ele conta, aos 24 anos, que ele foi ser tutor de uma família, de uma viúva que tinha 4 crianças, entre elas um hidrocéfalo. Tem essa história, né? Steiner cuida de um hidrocéfalo. E ele diz que aos 24 anos, ele fala dessa forma, eu volto a brincar. Então, ele é agora esse tutor, e com 24 anos, ele diz que ele resgata uma infância e um mundo de brincadeiras de maneira muito divertida, muito importante com aquelas crianças. E aí ele diz assim, não que eu não brincasse, eu brinquei bastante, ele fala, mas com 24 anos eu vi o significado do que é essa construção do brincar com essas crianças. E é legal a gente pensar na biografia, porque com 24 a gente tem a nossa... É quando surgem, assim, a pista do que vai ser nossa missão, né? A pista do que são os nossos talentos, assim. Então, tem algo aí muito interessante que acontece ele aos 24, que é um resgate do brincar. E ele diz que ele brinca muito nessa fase, que ele se diverte muito com essas crianças e resgata uma infância. Do 0 ao 7, a gente tem uma criança que brinca. Ele fala assim, entre a técnica que eu vivenciava com meu pai e esse mundo natural onde eu estava inserido, ele diz assim, que a técnica levava ele para um endurecimento do coração. Ele usa essa expressão, olha que interessante. E que o poder voltar para os elementos da natureza e o poder voltar para essa vida natural, de novo deixava o coração dele aquecido e mais vivo. Então, é interessante essa percepção que ele tem, e é uma reflexão interessante para nós agora, nessa nossa época, né? Ele nasce nesse contexto, e a técnica e a natureza são importantes no desenvolvimento desse menino. Mas ele reconhece a necessidade de, como criança, voltar e se conectar com os elementos da natureza, com esses reinos, que são, de fato, o que constroem o ser humano, né? Para que ele diz lá, né? Para que ele aquecesse o coração. E ele percebe o quanto a técnica esfria e endurece esse coração. Steiner vai falar disso mais tarde, depois na medicina pastoral, de uma maneira muito bonita, que para mim é um outro jeito de falar isso que ele diz na biografia, que é assim, ele fala assim, o educador deve fazer o máximo para que a criança, até os 14, 0 aos 7, 7 aos 14, não caia do sol, ele usa essa expressão.
Ele fala, se a criança, ela está na Terra, mas ela ainda está no Sol. Ela ainda está vivendo no Sol, imersa nessa qualidade solar de vida, de plenitude, de abundância, né? Isso que vocês vivenciam tão bem. E ele diz assim, quando um educador ou quando um processo educativo emancipa essa criança, e isso tem a ver com essa técnica que ele está falando, né, desse endurecer o coração, essa criança cai do sol. Ele diz exatamente isso. E ele fala, e a criança que cai do sol antes da hora vai se tornar um adulto com questões anímicas difíceis e sofridas para tratar. Então ele diz assim, deixa a criança no sol o máximo que você puder. E ele está dizendo isso para nós quando ele fala da própria biografia. Voltar para os elementos da natureza aquecia meu coração, a técnica enrijecia meu coração, né? Então tem algo aí na dinâmica que ele já percebe, né? Desse grande órgão dos sentidos que está se plasmando, desse cristal líquido, né? Eu falo que toda criança é um cristal líquido, assim, em formação. Steiner, eu imagino que era algo bem mais profundo. O que acontece aqui que é importante? O pai leva para alfabetizar, 6, 7 anos. E vai para essa escola na época, né? Uma escola que tinha todas as idades ao mesmo tempo. E aí lá acontece, o filho do professor faz uma traquinagem, faz alguma coisa errada, e o professor culpa um menino, o Rudolf Steiner, pela traquinagem. O pai vem, então, ele chama o pai do Steiner na escola, o pai do Steiner pergunta para o Steiner, para a criança, fala, você fez isso que ele está falando que você fez? E aí o Steiner fala, não, não fiz. E aí o pai tira o Steiner da escola, porque ele diz assim, um educador que mente não pode, isso é o pai do Steiner, tá? O educador que mente não pode educar uma criança. Não importa nem se ele é muito sabido e sabe muito bem alfabetizar ou qualquer coisa. Mas isso não é educativo. É muito interessante, né? Ele tira o Steiner da escola e ele assume a alfabetização do Steiner, o pai. E aonde é que agora esse menino vai ser alfabetizado, 6 para 7 anos? Na estação de trem, no telégrafo, sentadinho lá, do lado do telégrafo, acompanhando o movimento da ferrovia. Aí a gente vê esse menino, ele fala, né? Ele conta. Imagina o quanto meu pai conseguia me deixar sentado para me letrar. Não conseguia, né? Porque tudo que ele queria era brincar com o telégrafo, acompanhar o trem que estava chegando, acompanhar o trem que estava saindo. Então ele vive essa multiplicidade de estímulos mesmo, né? Bem pequeno, imerso na técnica. É muito curioso, sempre me chama muita atenção. Ele vai viver, então, essa brincadeira ali. E aí ele conta isso, o pai tenta alfabetizá-lo, ele até consegue, mas é interessante você saber que o Steiner, para escrever bem, ele demora um pouco mais, tá? Ele leva um tempo, não é simples para ele escrita, e tem a ver com todo esse contexto que a gente está falando, né? Essa percepção e também esse lugar onde ele está, esse pai tentando alfabetizá-lo, essa loucura mesmo de estímulos. E aí ele vai contar dessa vida nessa ferrovia, esse menino, como é que é. E aqui tem coisas bem interessantes sobre como ele brincava, né? Ele vai contar o que para nós? Ele diz, então eu não me interessava, eu queria, né, brincar com o telégrafo, ver o trem chegando, era muito difícil me concentrar naquela tarefa de aprender a ler e escrever. E ele conta que tinha uma coisa que intrigava muito ele. Tinha um lugar que ele adorava ir brincar, que era um moinho de pedra. Vamos imaginar que na linha do trem, naquela época, eu acho que a Vanessa levantou a mão, eu tenho um tempo que ela levantou e agora que eu vi. Você levantou mesmo, Vanessa? Uma mãozinha. Vou seguindo aqui. Aí, então ele conta assim, então vamos imaginar que na linha do trem naquela época, todas as fábricas, todas as coisas eram meio do lado do trem, né? Porque você tinha que produzir as coisas e era o trem que escoava essa produção, né? Então ele fala que na beira do trem, perto lá de onde era a estação, tinha um moinho de farinha. Tinha um moinho de farinha, o grão chegava, se transformava em farinha, e eles eram compadres dos pais do Steiner. Então ele falava assim, aquele moinho para nós era aberto. E ele ia para esse moinho e ele brincava nesse moinho e ele conta então que ele via
como que um grão chegava e se transformava em farinha, e tudo que acontecia no meio do caminho, e não tinha limites, ele usa essa expressão, não havia limites para mim dentro desse moinho. Eu ia, voltava, subia, descia e brincava. E aí ele dizia que tinha esta vivência e que do outro lado, na mesma linha do trem, tinha uma fábrica de tecidos. E essa fábrica de tecidos era uma fábrica no formato mais convencional, já do que a gente conhece como fábrica, ou seja, uma caixa fechada. E aí ele descreve isso de menina, esse olhar de menino. Entrava fios e tintas, acontecia alguma coisa lá que ele não tinha acesso, não podia ver, não podia tocar, e saíam de lá tecidos. E aí ele ficava muito intrigado porque que tinha que ter limite para conhecer as coisas. Ele fala que essa que tem a ver total com a carta de hoje, que é curiosidade, né? A criança, ela quer conhecer o mundo, e na verdade, quando ela está conhecendo o mundo, ela está conhecendo o universo. É exatamente isso, ela está conhecendo os reinos da natureza, o universo, e ela é tecida disso. A gente é microcosmo do macrocosmo, né? Então a gente vai se tecendo do conhecer os reinos e a natureza. E para o Steiner ele fala que para o Steiner criança era muito impactante para ele não poder conhecer aquela fábrica. Ir até lá, como ele podia entrar no moinho de pedra e ver tudo e saber como era. Então essa curiosidade é um traço. E aí ele começa a se perguntar, ele diz já nessa idade, e a gente está diante de alguém bem extraordinário, né? A biografia dele tem uns pontos assim que são diferentes, que ele diz assim: por que é que o ser humano deveria ter limite para o conhecer, para o aprender, para o entrar em contato? O limite para o conhecer para o Steiner trazia um desconforto. E esta pergunta, gente, ela é a base do nascimento da antroposofia, na verdade. Essa vivência que ele tem aqui de poder brincar em determinados locais, conhecer determinadas coisas e outras não, esse limite que era estipulado pelo próprio mundo ali, tipo, aqui você não pode, gerou nele esta pergunta: por que que precisa ter limites para o conhecimento? Por que que eu tenho que limitar o ser humano no que ele pode conhecer? Essa pergunta é assim, a chave, né? Porque ele sabia já desde pequenininho, ele já conhecia um mundo mais amplo do que nós conhecemos, né? Ele já conhecia um mundo que é matéria e já conhecia um mundo não material. E ele, a todo momento, se deparava com esse estabelecimento de limites, seja materiais ou filosóficos. Determinadas coisas o homem não conhece. Há limites para a brincadeira, né? Você é nesse cercadinho, é só até aqui. E essa história move esse menino de maneira muito profunda. E ele diz que ele vai viver com essa pergunta até os 36, 37 anos. Por que que tem que ter limite para o conhecimento? Por que que tem que ter limite para o que o ser humano pode vivenciar e conhecer? Perguntas aqui, tá tudo bem? Eu queria só, né, pensar aqui junto contigo, né, ele tem até, a gente estuda e escuta, né, esse aforismo dele, né, não fale do teu limite, né, do conhecimento, né, justamente por isso, porque todo mundo pode aprofundar conhecimentos, né, e descobrir mais coisas, né, Sempre. e despertar para um novo sempre, né, Uhum. e é muito diferente hoje, né, Cissa, o modo como as pessoas estão compreendendo o que é conhecimento. Eu acho que tem uma confusão muito grande hoje entre Isso. conhecimento e informação, né? Informação. Perfeito, Porque Genelise. o conhecimento, ele é aprofundar em algo, não é? Uhum. Porque é isso que ele, criança, fazia. Porque Exatamente. ele vivia aquilo com o corpo, né? Exato. Sentindo, com os Perfeito. sentidos aflorados, não Isso. é? Quem conhece as coisas, Isso. o que que a criança tem no primeiro setênio? O sentir e o querer estão misturados, não é assim? O pensar ainda está totalmente
não disponível, e o sentir e o querer na criança são misturados. Steiner descreve isso, é uma coisa só. Diferente do adulto que tem pensar, sentir, querer bem trimembradinho, a criança, ela tá misturada nisso. E ela é o exemplo do que é conhecer, porque ela conhece tocando, lambendo, brincando, entrando. Esse menino estava sendo proibido de tocar, olhar, né? A proibição não era tipo, você não pode ler esse livro. A proibição você não pode. O conhecer era isso, era você não pode entrar em contato e vivenciar essa realidade. E aí ele já está dizendo para nós exatamente isso. Conhecer algo, mesmo para o adulto, implica que as 3 capacidades anímicas têm que estar envolvidas. Eu não conheço nada com o qual eu não me envolvi com o meu sentimento e com a minha ação. O que eu conheço só com a minha cabeça, eu esqueço. O que eu conheço só com a minha cabeça, quando eu morro, naquele momento em que meu corpo etérico é consumido, 2 dias, se dissolve nesse momento, tá? O que eu conheço com todo o meu ser, como a criança faz, isso vira para mim capacidade na próxima encarnação. Então, é muito importante isso, porque ele está dizendo, ele vem com a pergunta do limite do conhecimento, como adulto vai se transformar numa questão cognitiva, mas o que vem para essa criança é um não poder tatear o mundo onde ela está, né? E isso é o que gera nele a pergunta, gera nele, ele descreve na biografia que isso gera um desconforto que ele vai caminhar com isso por muito tempo, assim, por que você me dá barreiras, né? E quando ele está falando conhecer, você está certíssimo, ele não está falando disso que eu dou uma Googlezada lá, aí eu leio, aí eu já sei. Isso não é conhecimento, isso é informação. E essa, quando eu morrer, vai assim, é a primeira que vai. Não me vira nada. Se eu me informo e depois me aprofundo com o meu sentimento, seja, né, com a minha ação, aí eu tenho conhecimento mesmo, né? E ele está dizendo isso, né? Então ele fica com esta pergunta que vai desdobrar no nascimento da antroposofia, no fundo, né, gente? Porque quando ele vai propor a antroposofia, ele está dizendo exatamente isso, o ser humano não deveria ser limitado no conhecer, porque o ser humano ele pode ser uma ponte para conhecer esse mundo e tantos outros, porque ele tem órgãos para isso, e tem potencial de órgãos para isso, e ele deve ser estimulado a desenvolvê-los, né? Então, essa é a chave, né? E a criança conhece. A criança, quando tá, esse cristalzinho líquido tá ali tocando todas essas coisas desse mundo, ela tá conhecendo de uma maneira que um adulto no Google jamais não consegue alcançar, né? Isso vive nela e depois vai metamorfosear em cognição, né? Mas uma cognição muito mais viva, que isso eu vejo no Gabriel, meu filho já, com 16 anos, né? Que fez escola Waldorf a vida inteira. Que qualidade o pensamento desse jovem tem, que eu falo, poxa vida, que beleza esse pensamento, né? Que é plástico, né? Mas, bom, então, esse menino é isso, não sei se eu te respondi, bom, nós vamos bater no papo aqui, né? Sim, mas é isso, É, né? É por aí mesmo, né? Para a é, gente trocar também, sim. é. E aí, esse lugar, esse menino, essa pergunta com 7 anos, né? Por que tem que limitar? Limitar o acesso para o conhecer. E aí, o conhecer aqui, nossa mãe, é isso mesmo, né? Que a Janelise trouxe, é o conhecer do mundo, que envolve a trimembração inteira. Bom, ele descreve já aí, isso é bacana a gente ter também em mente, esse menino que é muito só, tá? Ele não é um menino que brinca junto, ele é um menino muito só, porque tem essa percepção todo o tempo das coisas, e ele diz que essa solidão dele só vai passar lá para os 36, 37 anos, lá na frente, quando ele encontra os companheiros dele de jornada para pôr antroposofia no mundo. Muito só, e aí segue o que é importante contar aqui para vocês. Vai crescendo, é alfabetizado, e depois disso, lá com 9 anos, o pai põe na escola de novo. Outra escola, outro professor, e uma figura que ele descreve, é super bonito o jeito que ele fala, que ele amava muito profundamente, muito profundamente. E aí ele começa a estudar, e esse senhor, esse professor, tem um livro
acho que algumas coisas aqui que eu quero contar para vocês que são bem importantes, porque tem a ver com esse brincar e esse tecer. Ele tem um livro de geometria, o professor, tá? E aí, geometria, Teorema de Pitágoras, retas paralelas, esse assunto aí que a hora que eu falo, todo mundo arrepia o cabelo, fala, nossa, pois é. O Steiner pega o livro emprestado do professor com 9 anos, tá? 9 aninhos. E aí ele descreve que pela primeira vez na vida ele se sentiu menos só. E descreve que pela primeira vez na vida ele sentiu, assim, alegria. E eu acho que ele estava brincando, vê o que vocês acham aqui comigo, que é o Steiner, né? Ele diz que ele pega o livro e aí tem lá Teorema de Pitágoras, aí tem retas paralelas que talvez se encontrem no infinito. Aí ele conta que poder parar e ficar imaginando aquilo tudo, coisas que não estavam no concreto, e imaginar se essas retas iam se encontrar no infinito e como seria isso, trouxe para ele uma profunda alegria. E diminuiu muito essa solidão dele, porque ele viu ali que o ser humano podia, isso um adulto falando da criança, né? Não acho que como criança ele percebeu isso, ele fala, mas eu percebi que eu podia falar vivenciar um mundo que não era um material, e que estava tudo bem eu viver nesse mundo de fantasia, na verdade, né? De fantasia moral, assim, de retas paralelas, triângulos congruentes, coisas que não estavam na frente dele palpáveis, e tudo bem eu viver nesse mundo, e esse mundo era tão real quanto o mundo material. E aí diz que ele sente, assim, ele descreve que é uma alegria muito profunda que ele tem com esse bendito livro de geometria aos 9 anos. Eu acho muito incrível isso, porque geometria para nós não vai dar essa alegria toda, porque o nosso pensar é mais durinho, mas ele, com esse pensamento já muito plástico, conseguiu vivenciar isso e conseguiu daí, e ele passava horas, ele fala, imaginando onde as retas se encontrariam, como seriam esses triângulos, e horas nesse assunto que foi muito sanador para ele. Outra coisa que ele conta daí dessa época... Oi? Real, professora, eu acho assim, ó, que aquele momento, o conhecimento que ele trouxe aflorou, né? Exatamente. Foi onde ele pôde, como diz, trabalhar com o invisível, né? Exatamente, isso. Então, foi aquele momento, porque ele traz todo um conhecimento. Exatamente, Só que exatamente. ele pode deixar aflorar, né? Exato. Muito interessante isso aí, tá? Ele faz isso, ele acha um lugar, né? Um lugar para aflorar aquilo que ele estava vivenciando e permitir aquilo. Ele consegue ser ele mesmo, né? E posso ficar aqui, esses seres, essas retas, esses triângulos, esses seres não existem, não se enxerga, mas eu posso fantasiar, pensar neles, imaginá-los, porque eles existem, né? Eles estão aqui. E essa vivência, para mim, também é muito bonita. Ele dá muito destaque para esse momento aos 9 anos. Como se ele diz, então, né? Eu descubro que ali é possível. Exatamente isso, viu, Maria Amélia? Que ali é possível viver e pensar num mundo de fantasia sem estar enlouquecendo, né? Ou sem estar fora, né? É muito interessante. A outra coisa que ele tem aqui que eu acho muito legal, ele descreve que essa relação que ele tinha. Então, vamos imaginar sempre que ele está percebendo diferente da gente. Ele fala que tinha no lugar. Isso aí, os pais se mudam com 7 para 9, eles vão para uma região um pouquinho mais industrializada, e lá ele assiste o culto católico, embora o pai dele seja agnóstico, tá? Ele assiste o culto católico. Aí ele fala assim, e isso eu acho importante também, ele fala que ele ficava vendo a reverência com a qual aquele padre fazia a ritualística. Ele fala assim, muito menos o que ele falava, muito interessante, muito menos o que ele falava, muito mais o que acontecia enquanto ele fazia os gestos. Ele fala, aquilo impregnou a minha alma de maneira muito profunda, ele fala. Porque ele fala que ele estava diante de um adulto que estava fazendo algo com muita reverência e dedicação, e que o entorno que esse adulto criava, que ele percebia suprassensível, né,
marcou a alma dele de maneira muito profunda, marcou a alma dele de uma forma muito, muito intensa. Então, essas coisas eu acho que são pontos que a gente vê na biografia da criança de um jeito ou de outro, né? E essa fala do muito menos o que ele falava, e muito mais o gestual que ele fazia e a reverência enquanto trabalhava, né? E o que o Steiner podia perceber disso, isso impacta esse jovem aí dos 7 aos 14. Outro assunto que impacta ele aí nessa fase de maneira muito profunda é aprender, ouvir dizer que tinha, isso também era um conteúdo que os jovens não era um conteúdo abordado normalmente para a idade, mas ele ouviu dizer que tinha, então, esses planetas, essas estrelas, esse mundo para além da Terra, e que tinha uma relação entre eles e tudo que acontecia na Terra. E ele conta também que isso foi muito impactante para a alma dele, esse olhar para além da Terra, né? Olhar para essas estrelas. E eu fico imaginando que Steiner recebeu esse conteúdo de uma maneira muito viva, porque eram coisas que impregnavam a alma dele, né? Não é isso que a gente vive hoje, a gente vai entregando pedra, não a pedagogia Waldorf, mas o mundo entrega pedra informativa, né? Nos currículos, e isso são pedras, coisas prontas que vão ter que ser digeridas e a pessoa vai precisar dar um jeito naquilo. Diferente de você entregar um conhecimento que pode sofrer 1000 metamorfoses e virar muitas coisas ali na frente, né? Então, ele tem essa descrição do 7 ao 14, bem importante, assim. E ele tem uma vivência, daí com 14 ele vai para a escola técnica. E aí é bem interessante o que acontece com esse jovem de 14 aqui, porque ele vai para... O pai queria que ele se tornasse engenheiro, tinha essa meta, né? E ele vai para uma escola técnica para se tornar engenheiro, e de fato ele se torna, no fundo, o engenheiro da época, assim. E aí ele conta, tem uma vivência dessa época que eu acho muito interessante, porque conta um pouco qual é a postura anímica desse homem, desse jovem, que tem a ver com essa plasticidade que ele mantém, que vai lá na frente fazer nascer a antroposofia. Ele fala, então, que ele chega nessa escola e tem os grêmios, e tem a biblioteca da escola, e essa biblioteca tinha vários partidos, que eu entendo que sejam como se fossem os grêmios acadêmicos, sabe? Naquela época a coisa era mais ativa que hoje, né? E ele diz assim, eu conseguia conversar, ele trabalhava na biblioteca, ele logo arruma um trabalhinho lá, e ele trabalha na biblioteca organizando livro e tal, e ele fala que ele conseguia escutar todos os grêmios, todos os partidos políticos, e escutava e prestava muita atenção no ponto de vista de todos. E ele conseguia ver em cada um que falava alguma coisa que tinha sentido. Assim, esse homem. Aqui tem um negócio para a gente pontuar, gente que vive nele, que é essa curiosidade, esse interesse pelo mundo muito genuíno. A gente vive uma coisa que tem a ver exatamente com o fato de ter brincado pouco, de ter brincado sempre de um jeito só. Que a gente já olha tudo e já quer achar a explicação e o viés que a gente consegue captar, compreender e acolher. Isso tem a ver com uma capacidade neurológica restrita mesmo, é um pensar que vai sempre do mesmo jeito, sabe assim? Esse cidadão tinha uma plasticidade tão gigantesca que quando ele vai se tornando adulto, isso se reflete nessa forma de... Ele era capaz de ouvir todas as pessoas, todos os pontos de vista, e não essa escuta que a gente tem atual, que é uma escuta que a gente ouve para rebater, ouve para contra-argumentar. Uma escuta muito interessada, muito curiosa de como é que aquelas pessoas estavam elaborando a vida. E aí ele conta essa passagem que eu acho ela maravilhosa para entender esse jovem. Ele diz assim, eu escutava todos os partidos políticos vinculados à biblioteca e via que tinha razão de ser em todos os argumentos. E tanto era assim que quando houve a eleição para o presidente dessa biblioteca, ele foi eleito com unanimidade. Todos os partidos votaram nele para representar os interesses. E aí ele vai contar que ele, quando chega lá e se torna, então, esse presidente, ele vai tentar agora fazer o quê?
confluir todos esses pontos de vista e fazer um bem bolado de tudo, né? Aí ele diz assim, ao tentar fazer essa confluência, essa plasticidade, eu que agradava a todos, passei a desagradar a todos. Porque a expectativa é que eu fizesse o que um partido ou outro quisesse. E eu, na verdade, entendia todos eles. Ele fala que ele foi eleito com unanimidade e 6 meses depois ele foi deposto com unanimidade também. Todo mundo tirou, porque ele não era essa pessoa política que ia escolher um viés e seguir por ele. Ele estava muito interessado. Essa escuta e esse interesse que esse jovem tem a ver com essa questão do limitar o conhecimento e com uma certa humildade importante de entender que é sempre um ponto de vista de onde a gente está olhando, né? Sempre um ponto de vista. E ele faz isso ao longo da biografia dele, para o resto da vida. Ele conta isso, ele é apaixonado por Goethe. Goethe é fundamental para a antroposofia nascer, né? Mas ele, do mesmo jeito que lia Goethe e estava frequentando lá as rodas dos estudiosos do Goethe, ele ia na casa de uma artista que detonava o Goethe, assim, não gostava do Goethe. E ele ia mesmo, convidado, sentava lá, escutava aquilo tudo, interessado no que era aquele pensamento. E eu falo, gente, eu jamais conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria fazer isso. Ir lá, sei lá, né? Não sei. Tem 1000 exemplos que a gente pode pensar. Sentar diante de alguém que está falando o oposto do que você acredita e escutar com interesse o que está sendo dito, para tentar compreender esse mundo em que ele vivia. Essa estrutura. Então, queridos, a gente tem um jovem, a gente tem uma criança que brincou bastante, que entrou em contato com técnica desde muito cedo e teve essa sorte de se equilibrar com a natureza de uma maneira muito, muito importante, e que o entrar em contato com técnica, que é legal a gente esclarecer, de um lado entrou em contato com técnica muito cedo, do outro foi para a escola muito tarde, né? Se você for pensar que idade mesmo que Steiner vai para a escola, de fato, a gente está falando de 9 anos, né? 8 para 9, assim. Porque o pai tirou, e aí a gente vê que, tudo bem, estava imerso na técnica, mas não de forma consciente, né? Não de forma pedagógica, estava vivendo a época. E ao mesmo tempo, então, tem tanta dualidade nisso, né? E alguém que tinha essa plasticidade. Para mim, o que Steiner mantém é isso, ele mantém uma plasticidade para olhar esse mundo de criança. Essa plasticidade, essa curiosidade de criança segue com ele. Ele está sempre pesquisando algo na matéria e no espírito. É importante vocês saberem, ele fala isso, que com 37 anos, é quando ele começa a perceber o mundo material com mais como nós percebemos, tá? Isso aqui é um negócio muito sério. Ele até os 37 anos tinha mais percepção desse mundo suprassensível, era mais vivo para ele fala, do que o mundo material. É uma criança, gente. É um jeito de criança. E é com 37 anos que ele diz assim que de fato é como ele sente que decai algo na corporalidade, que os sentidos se cristalizam um pouco mais e ele consegue ver o mundo com olhos mais materiais. Vejam isso. 37. Ele caiu do sol só com 37. Ficou lá, né? E aí ele conta que assim que isso aconteceu, nasceu nele uma necessidade de meditação, que até então ele não tinha. Isso é bem interessante também. Quando surge 37, a antroposofia ainda não nasceu, tá? Vai nascer lá para os 50, né? Com 37 é quando Steiner... 37 anos é uma idade bem importante aqui, porque acontecem várias coisas aqui. Ele vai começar a ver o mundo, ele cai do sol, ele vai ver o mundo do jeito que o mundo é, ele vai entender, ele termina de desenvolver um jeito de comunicar tudo que ele via, que era a grande pergunta dele, lembra lá a pergunta do limite do conhecimento? Não pode ter limite para o conhecimento. Então, dentro dessa lógica, as pessoas precisam poder saber de tudo isso que eu estou vendo aqui, não é mesmo? Isso não deveria ser restrito só para quem vê.
Mas, ao mesmo tempo, eu não posso informar isso, é o pensamento dele, de uma maneira mística, que a pessoa vai ter que acreditar, e se ela não acreditar, dançou. Ele ficou tentando achar um jeito de comunicar de um modo que a pessoa pudesse, a partir do próprio pensamento em liberdade, tatear aquele mundo que ele via. Então, percebe, ele passou até os 36 tentando fazer uma ponte entre esse mundo do sol, né, que a criança vive, e esse mundo da Terra, de uma maneira que o adulto pudesse transpor e chegar lá. E ele faz isso, tá? Com 37 ele consegue, ele fala e construa uma teoria do conhecimento, e nas escritas do Steiner, quando você vai ler teosofia, vai ler ciência oculta, vai ler o que ele escreveu, não tanto a palestra, mas o que ele escreveu, você vai ver que lá tem um jeito que ele vai conduzindo a nossa cabeça, que não é essa lógica que a gente ama e está habituado e que é tudo cozido e dado assim, né? Linearmente. Ele não, ele faz também de uma maneira plástica e imaginativa. Ele brinca também aí, viu? Porque ele vai dar um assunto, joga uma coisa aqui, aí você acha que ele vai explicar aquilo, não, aí ele vai para um outro lugar, e aí, de repente, você só consegue entrar nesse conteúdo que ele vai trazendo se você deixa o seu pensar escorregar um pouco. Se você fica muito estrito ali, você fica muito cansado, muito nervoso e corre o risco de largar a mão dessa antroposofia, porque esse negócio é muito chato. Você precisa, quando está lendo Steiner, ter uma leveza de brincadeira, porque você vai lendo, e aí você fala, isso aqui eu não entendi. Aí você encalacra lá, acabou, amigo. Não. Você fala, deixa aqui que uma hora eu vou entender. E você segue. E ele vai construindo com você um caminho, que é esse jeito de conhecer que faz ponte entre o mundo da matéria e esse mundo do sol em que as crianças vivem. Até os 36, 37, ele estava ocupado disso, porque a pergunta era aquela, por que eu tenho que ter limite para conhecer o mundo, né? Só que aqui, ele tem uma vivência do mistério do Gólgota, que eu não vou entrar hoje, que é muito importante nessa idade, e tem essa vivência que eu estou contando para vocês, que é tipo assim, opa, então o mundo material é assim? É mais ou menos a vivência que a gente tem no Rubicão, a sensação que eu tenho quando ele descreve. Quando você faz, opa, então a coisa é assim. 37, pessoal. Ele fala com 37, o mundo espiritual fica um pouco menos vívido, o mundo material ganha contornos para mim, e nasce nesse momento, então, uma necessidade de meditação. E aqui eu preciso falar um pouco disso também, porque tem a ver um pouco com o que é brincar, né? Meditar, na verdade. A meditação, do ponto de vista da antroposofia, é um processo em que eu vou fazer o quê, no fundo, em última instância? O meu pensar, o meu sentir e o meu querer, num adulto, nesta época que a gente vive, eles não estão amalgamados, coerentes, íntegros e coesos, como era antigamente, tá? Hoje em dia a gente vive uma coisa, eu vou descrever e todo mundo vai saber. É assim, ó, eu penso uma coisa, eu falo outra, eu não falo o que eu pensei, e eu faço outra, né? A gente hoje vive uma época em que a gente não tem uma coerência dada, não é natural, assim, não é natural que eu pense uma coisa e a minha ação seja totalmente coerente com aquele pensamento, né? Na verdade, a gente vive esse sofrimento maluco, que é, às vezes, pensar algo sobre o assunto, sentir um outro negócio e fazer uma ação outra, né? Incoerente com aquilo que, no fundo, você queria fazer. Todo mundo conhece isso aí de um jeito ou de outro. A nossa trimembração, pessoal, ela está desintegrada, ela não está coesa, coerente nessa fase evolutiva nossa. Isso tem uma razão de ser. Porque quem é que fica tentando manter coerência entre essas três instâncias é o nosso eu, né? Ele fica ali tentando. Não, mas se eu pensei isso, então o correto seria fazer isso. Ah, mas não tenho coragem, ah, mas estou com medo. Aí começa toda a confusão, né? Essa incoerência faz com que o nosso eu evolua, tenha que camelar bastante. Tudo bem? Beleza. Quando eu medito, a meditação antroposófica, ela é uma meditação, o que ela propicia para vocês, ou para mim, quando é possível fazer, né? Eu consigo fazer uma coesão entre pensar, sentir, querer.
Eu começo com um conteúdo mântrico pelo meu pensar, mais rápido ele vai mobilizando o meu sentir e mobilizando o meu querer. E aí eu vivencio na meditação, por um tempo, uma coesão entre essas três qualidades. E se isso é feito de maneira bem profunda, nesse momento eu sinto a gratidão, sabe aquela sensação que a criança tem quando brinca? Não queria que acabasse. Eu não quero que isso acabe. Essa sensação de gratidão que vem da coerência, de estar coeso, pode vir de uma meditação bem feita. Essa coesão traz presença, literalmente. Quando meu pensar, meu sentir e meu querer estão juntos aqui, equilibrados e íntegros, eu sinto o presente. Eu não estou nem preocupado com o passado e nem ansioso pelo futuro. Eu estou no presente e a gratidão vem daí. E é a gratidão que a criança sente quando brinca. É a frase que estava aqui no começo, super bonita. Totalmente entregue àquele momento, completamente íntegra. A criança tem, lembra lá, né? Sentir e querer já misturadinhos, eles não se desdobraram ainda. Então, para ela é mais natural viver assim. Para nós, não, adulto. E aí, olha esse homem, ele chega com 37, começa a perceber o mundo, ou seja, essas três capacidades anímicas estão ali e ele vivenciou de alguma maneira essa desintegração, porque isso é de qualquer ser humano. E aí ele traz a meditação como essa brincadeira de novo, que eu fico pensando em que ele amalgama pensar, sentir, querer, e nesse momento em que pensar, sentir, querer estão alinhadinhos, ele sente alegria e sente o que é estar presente. E aí ele não quer que esse momento acabe, porque essa sensação é tudo que a gente quer na vida, coerência interna, né, e presença no presente, nem lá para trás, nem lá para frente. Essa necessidade que ele tem de meditação, o Steiner vai fazer lá a meditação que eu imagino que seja super, ultra power, né? Não é? Para nós aqui, ela é a vida, tá? Ela é meditar mesmo, mas tem momentos em que a gente está tão presente no que está fazendo que as três qualidades anímicas estão ali íntegras, e aí eu estou conhecendo aquilo, e ali eu estou sentindo que é essa alegria de entrega e de confiança, tá? 37 ele tem esse momento, então com 37 mesmo é que ele começa a ver o mundo como adulto. Penso que até ali ele estava vendo como a gente via quando era criança, ou como as crianças veem hoje em dia, né? Uma mescla de matéria, espírito, tudo aqui junto, né? Daí, quando desdobra isso, é interessante demais, ó, 0 a 7 vai desdobrar de 35 a 42, essa vivência que eu acabei de dizer para vocês, né? E depois 7 a 14, 42 a 49, e 14 a 21, 49 a 56, tem esses espelhamentos biográficos, tem tantos outros, tá, gente? Eu não sou biógrafa, não, mas esse é aquele primeirão, assim, tipo, básico 1. Você quer entender essa fase aqui, olha lá como foi seu primeiro setembro. E aí é muito legal vocês saberem que nessa fase aqui, ó, 35 até 56, esse é o momento em que Steiner, de fato, coloca no mundo, primeiro com 42 é quando ele começa a falar mais amplamente sobre toda a pesquisa dele. 42, ele começa a dar muita palestra, tá? Antes disso ele escrevia bastante, mas ele começa a falar e expressar com 42. Ele entra na teosofia, é onde ele acha lugar para poder se expressar, ele vai com a condição que ele possa falar das pesquisas dele, do que ele, curiosamente, escafrunchando o mundo espiritual, estava descobrindo, e ele quer comunicar dessa forma que ele custou entender, como que eu comunico de um jeito que a pessoa possa compreender e não ter simplesmente que aceitar. E aí ele vai entendendo uma coisa, o que ele entende, na verdade, que tem a ver também com alguém que brincou bem. Ele entende que ele precisa ajudar a pessoa a sair de um pensar lógico e frio, e que é necessário, tá? Tem que começar por ele, não tem jeito. Que é aquela coisa organizada e intelectual,
E escorregar, ele usa essa expressão, escorregar para um pensar artístico e vivo. Quando a gente consegue fazer essa passagem, e é bem aqui, tá? Começa aqui, do ponto de vista neurológico, né? Começa com um pensar bem neocórtex bem analítico, compreendo, analiso e, de repente, consigo escorregar para um pensar que é vivo. Esse é o caminho que ele faz quando ele escreve as coisas ou coloca um conhecimento, né? Ele fala, vem comigo aqui para esse lugar de fantasia moral, de imaginação. Esse lugar que é plástico, esse lugar que você precisa, quando você acha que pegou uma coisa, grudou num conceito, você tem que soltar e pegar um outro e daí construir esse conhecimento. Ele faz isso nesse 35 a 42, né? Ele começa a pôr isso para fora, seja por palavras, seja por escrita. 42 a 49, tudo se desdobra. Lá na frente a gente está falando daquele menino que olhava todas as coisas, né? Tinha curiosidade por tudo e admirava os gestuais das coisas. Nasce euritmia, nasce arte da fala, nasce teatro, nasce toda uma questão artística. Notem que a antroposofia não nasceu ainda, né? Assim, oficialmente. Já nasceu um monte de conteúdo com o qual a gente lida. Nessa hora nasce tudo que é arte, e gesto, e gestual. E aí, com 52, ele percebe que dentro da teosofia havia um limite para aquilo que ele precisava trazer, porque a teosofia se ocupava dessa questão mais filosófica e teórica sobre o mundo espiritual, mas não tão prática, nada prática, na verdade, de um lado, e do outro por uma questão bem específica em relação ao próprio Cristo, né? O modo como a teosofia, o ponto central ali, acho que vale falar, Krishnamurti encarna, e os teósofos dizem que ele é a reencarnação do Cristo. Steiner fala, não vai dar, não. Porque aquilo que aconteceu em Jerusalém há 2000 anos atrás, agora não vai acontecer para poucos de novo, vai acontecer para muitos. Então, não vai poder ser no plano material, tem que ser de outro jeito. Essa vivência ele tem, e esse é o impulso que ele tem para fundar Antroposofia aos 52. Fundar a Sociedade Antroposófica aos 52, junto, aí ele já conhecia Ita Wegman, Emil Moltke, todos são pessoas que estavam na teosofia, Marie Steiner, que já é a esposa dele nessa época, com 52, e aí a gente tem, então, o nascimento da antroposofia. Então, olha que interessante, os 3 primeiros setênios, onde esse jovem está se formando, se espelham em 3 setênios fundamentais, na verdade, em que ele coloca a missão, a primeira, né? Ele tem várias outras, nem tudo que ele tinha como missão ele conseguiu cumprir, ele diz isso no fim da vida, né? Ele tinha outras tarefas, mas, bom, ele vai agora, de tudo que ele recebeu e de como foi esse desenvolvimento nesses 3 primeiros setênios, desdobrar nessa fase uma produtividade absurda, e uma entrega para o mundo, é bem a frase mesmo que estava aqui no começo da fala de vocês. Se eu me brinco, eu entrego, eu estou ali pleno naquela situação quando criança e sou um adulto capaz de me colocar a serviço. E esse homem se põe, viu, gente? Assim, ó, nessa fase, de uma maneira muito intensa. O que eu acho que é bacana falar também, antes da gente de encerrar e a gente conversar um pouco. A coisa vai com 52 desdobrando, e vejam só, o nascimento da pedagogia, da medicina, da agricultura, das coisas práticas de fato, que é quando de fato toda aquela sabedoria vai verter para o amor mesmo, para a prática, se dão já de forma mais tardia. A antroposofia nasce oficialmente em 1913, embora tenha muito conteúdo já antes, né? Em 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, que vem o Emil Moltke com essa pergunta, né? Sobre, primeiro para os adultos, né? E aí Emil Moltke vê que tem que ser com as crianças, né? E essa é uma questão que é bacana de ficar aqui para nós. Primeiro,
começa no pensamento e desemboca numa prática, no caso do adulto, né, da missão no mundo, né? A criança começa numa prática para desdobrar um pensamento para poder colocar uma prática no mundo, né? Quando nasce a pedagogia, o Emil Moltke, então, é esse dono de fábrica de cigarros, e ele pensa, no primeiro momento, em criar uma pedagogia para adultos. E eles tentam, e o Emil Moltke tenta, e aí ele percebe que o adulto não, ainda mais esse adulto pós-guerra, né, mas o adulto não consegue mais ter essa plasticidade. E aí vem essa ideia, não, a gente precisa, na verdade, cuidar e burilar e trabalhar com as crianças, porque se eu tá chegando no tempo, né? E se ele encontra envoltórios que dão conta de acolhê-lo de uma maneira boa, tanto melhor. E aí nasce a pedagogia lá em 1918. Dentro dos envoltórios, o corpo físico, né, primeiro setênio, é o mais fundamental, pessoal, do mais fundamental. Se não der para nada, né, assim, a grande alquimia está no jardim, né? A grande alquimia está no jardim. E tá nisso que vocês estão aí se debruçando, que é o brincar, assim. Tem algo aí muito especial. E daí nasce a antroposofia, nasce com 52, nasce pedagogia Waldorf já no fim da vida dele. Imagina, ele falece em 25. Em 1918 vem o curso, a arte da educação. E aí, então, o que a gente vê nessa biografia? A gente vê alguém que foi criança mesmo com as especificidades dele, tá? Isso é algo da lei biográfica que eu acho que vale a pena a gente sempre lembrar. Steiner era um homem muito especial, um ser humano muito especial, um indivíduo que pega geometria com 9 anos e fala, ai, me senti super pleno aqui com esse livro de retas paralelas, não é, é diferente, né? É alguém diferente, tudo bem. Mas, por outro lado, quando a gente acompanha ele biograficamente, primeiro setênio, segundo setênio, terceiro setênio, a gente vê que ele foi atendido e cumpriu tudo o que é necessário para um desenvolvimento humano pleno. Então, mesmo os mais geniais, incríveis, mesmo para esses, tá? Mesmo para os, assim, é necessário que se cuide, que se cumpra esse desenvolvimento dos envoltórios, porque isso é para todo humano encarnado na Terra. E o tempo pode variar um pouquinho, a gente sabe que tem variado, mas aqueles ritmos são muito fundamentais. E ele não faria, na verdade, eu vejo esse primeiro setênio dele, toda essa vivência entre técnica, natureza, esse pai que tira da escola, essa brincadeira, esse limite para o conhecimento, essas perguntas que nascem nesse menino, elas são o chão do que vira depois a antroposofia, né? Mesmo, de verdade, assim. Então, esse primeiro setênio tece mesmo essa história, né? Foi o que eu pensei de trazer como reflexão para a gente aqui. Queria abrir um pouco para a gente conversar. Muito, muito bom, Cissa. Estou colocando ali os versinhos de novo, né? Essas palavras do Steiner aqui, que é bem isso, né? E quando tu falou lá um pouquinho, né, sobre ler o que ele escreveu, né, ciência oculta, teosofia, eu ainda não consegui fazer essa leitura já por 2 tentativas, de começar e parar, né? E é livro para a gente ler em grupo de estudo, né? Tem que ler Também, junto. não é livro para a gente ler sozinho, né? Steiner não é para a gente ler sozinho, né? Não. É para a gente ler junto, né? Ele dá essa indicação, ele fala, leia teosofia, ciência oculta, conhecimento dos mundos superiores, que são coisas que ele escreveu, e escreveu nesse jeito que toda hora leva o pensar para você tem que soltar, toda hora. Uhum. E eu não li sozinha. Uhum. Tem um teórico da literatura que fala levantar a cabeça, né? Que é necessário levantar a cabeça enquanto lê, né? Isso. Eu acho que é esse movimento também que o Steiner convida.
né? E com uma outra professora, uma vez também, ela trouxe para nós nessa nossa busca, né, de sempre encontrar respostas e, né, e receitas e caminhos, tal, mas ela trouxe para nós uma forma, né, que também é outra coisa interessante, né, que ele vai muito também para o desenho, né, Cissa, para poder trazer né, esse pensamento, né, para as pessoas, né? Ele desenhava, né? Muito na lousa. Isso, desenhava muito na lousa para mostrar esse pensamento, né? Isso. E aí essa professora trouxe uma vez também aquela parábola, né? Então você fazer a leitura de Steiner dessa maneira, né? Então imaginar que no centro daquele texto tem, né? Tem um meio ali, 3 partes para um lado, 3 partes para o outro, e fazer um espelhamento delas, né? Cruzar para estudar, né? Como forma de estudo, né? Uma maneira de se estudar o Steiner, né? Então, porque é um pensamento que é complexo, né? Não é tão simples de lê-lo, né? Mas levar para a brincadeira também pode ser bem divertido, eu né? acho que, na verdade, para mim é o caminho. Para mim, eu não... E aí tem uma coisa que ele fala, é uma das últimas palestras que ele dá, ele já está bem doente, chama Consciência Iniciática, é uma apostila na SAB. É também um curso que os médicos estudam muito porque fala de medicamento, e lá ele fala uma coisa, e ele já está no final, é agosto de 24, ele falece em março de 25, então ele já está, é outro momento, né? E ele fala uma coisa que para mim fica sempre muito forte e serve, e tem a ver com exatamente o que é voltar a ser criança, para entrar em contato com esse conhecimento de verdade. Ele diz assim, a antroposofia não nasceu para encher as cabeças com teorias e conceitos. A antroposofia nasceu para que o ser humano possa se reconectar ao universo e voltar a se maravilhar com o universo, sentindo-se uno com ele. Ele está descrevendo uma criança de primeiro setênio, né? Sim. Então, isso que ele falou lá para mim, eu falo, e ele fala na pedagogia curativa uma outra coisa que eu gosto muito, que soma com isso, que ele fala assim, ele está descrevendo na pedagogia curativa uma criança muito exigente, assim, para o pedagogo que está acompanhando. Aí ele fala assim, veja, casos assim exigem muito bom humor. Vocês estão vivendo isso também no jardim. Agora isso que ele está descrevendo lá, né, é assim a vida de jardineiro agora. É só coisa assim, que carece de bom humor. E aí ele fala assim, essa criança exige do pedagogo muito bom humor. Ele falou acima de tudo, porque ele vai descrevendo toda a postura que o pedagogo precisa ter, o pedagogo curativo, né? Tem que ver, tem que perceber que aquela unilateralidade vive nele, ele vai descrevendo algumas coisas, e aí ele fala assim, e acima de tudo, mais que tudo, primeiro, bom humor. Aí ele fala assim, os antropósofos, eu tenho visto nas comunidades antroposóficas, também é 24, tá? Ele está morrendo, uma seriedade saturnina que não combina com a antroposofia. Olha que interessante. Ele fala, seria muito bom se o bom humor fosse também mais praticado entre nós antropósofos. Então, tem uma coisa que eu sinto quando ele está no final falando, é assim, acolhe esse conhecimento, mas, sabe, se você tenta enrijecer demais a própria forma do conhecer, você não consegue fazer esse escorregar. No começo eu lia muito assim, gente, eu lia e falava, bom, essa frase eu não entendi, mas talvez eu entenda daqui a uns anos. E eu seguia lendo, eu seguia lendo, e às vezes aí ali na frente eu falava, ai, talvez lá seja aquilo, né? Tem uma fluência que tem a ver mesmo com essa brincadeira, né? E essa fala que ele fala em consciência iniciática, para mim, é a própria prova, né? O conhecer que ele está propondo é algo muito integral e pleno, são todas as instâncias da alma envolvidas ali, né? Muito, muito como criança faz quando brinca mesmo, toda lá, né? Já temos uma mãozinha levantada, Laura. Estou tentando baixar a mão, que eu não sei baixar essas levantar. Eu aprendi hoje a baixar a mãozinha. Pois é.
numa reunião de Ai, manhã. boa noite, então, Boa Cissa, que noite. maravilha estar te escutando de novo, que eu ainda estou fazendo aquela coisa das 3 fontes, eu digo, meu Deus, isso é uma armadilha para a gente nunca mais consegue parar de fazer, porque daí cada módulo é mais legal, interessante, eu digo, gente, que é isso? E eu ainda estou lá. Que bom, que bom. E adorei te assistir sempre, e me lembrei também, né, que tu trabalha com pedagogia curativa, e eu sou professora aqui em uma escola pública e eu dou aula para a EJA. Hum. E a gente vê um monte de coisas bem pesadas assim na EJA, né? E aí eu fico pensando às vezes assim se não tem porque eu nunca ouvi também, né? Não sei muito de antroposofia, mas nunca ouvi falar assim alguma coisa relacionada com a EJA. E agora tu ainda falou nisso, né? Que começou com a ideia de educação para adultos e tipo não rola. Mas eu queria ter alguma esperança, assim, se teria alguma coisa, assim, que tu acha que, sei lá, poderia se fazer e se Eu vou te usar com fazer, adulto. eu vou te fazer uma pergunta bem, bem ignorante, tá? De quem assim não é da área. Quando você fala eu dou aula para EJA, do que nós estamos falando? Me traduz aqui para mim também. É educação de jovens e adultos. Ah, tá bom, beleza, olhei, tá bom. Então, a questão é assim, ó, vamos imaginar que o que o Emil Molt vivenciou é um pouco diferente do que a gente está vivenciando agora, tá? Ele vivenciou um europeu pós-guerra, e não uma guerra longe, essas guerras de hoje nós que a gente fala, tá tendo uma guerra lá, aí o cara vai com uma bombinha, joga no lugar, né? É uma guerra homem a homem. Essa Europa estava destroçada, esse adulto estava destroçado. Não é muito diferente do adulto de hoje nem do jovem, né? Não é. Mas lá eu acho que tinha isso acentuado num limite muito mais intenso, e o ponto evolutivo do ser humano era um pouquinho diferente de hoje, tá, Laura? A gente já andou um pouco do ponto de vista anímico, tem potencial, tá? Então, o que eu te digo a respeito disso? No Congresso de Natal, Steiner dá a última conferência, quando ele vai falar da pedra fundamental, ele faz um apelo para os antropólogos que não paravam de brigar, né? Uma brigaiada danada, aí ele faz um apelo, é uma palestra, é uma fala, assim, do coração, ele fala, nossa, muito bonita, e lá ele fala uma coisa que tem a ver com o que você está vivenciando no seu trabalho, ele fala assim, ó, daqui a 100 anos, mais ou menos por agora, o ser humano ele vai estar tão materializado no dia a dia dele, um pensar tão materializado, uma cultura tão materializada, que à noite, quando ele dorme, ele não vai conseguir fazer aquele mergulho no mundo espiritual para descobrir, para reencontrar a si mesmo, sabe? Que quando a gente dorme do ponto de vista da antroposofia, a gente mergulha para encontrar o nosso eu mais sublime, assim. E aí acorda no outro dia falando: ah, entendi porque que eu estou aqui, tem sentido estar aqui, esse perrengue todo tem uma razão de ser, vamos lá. Essa cultura mais materialista, Steiner vai descrever que ela vai como que o ser humano vai ficando cada vez menos capaz de, ao dormir, entrar em contato consigo mesmo, ressignificar o destino, sabe? E ele acorda de manhã e com uma sensação que a gente conhece, todos nós, assim, nossa, para que mesmo, né? Para que mesmo tudo isso aqui? Por que eu estou aqui? Qual a razão de estar aqui? Ele fala que isso é um risco. E aí ele vai contar o quê? Ele vai falar, se o ser humano segue nessa cultura, os jovens que vão vir com um sofrimento anímico muito profundo de não ver sentido de fato, é nada que de fato vincule e ver sentido nessa vida. Tipo, tanto faz, né? A gente vivencia isso com jovens, já aí no meu caso, na psiquiatria, né? No limite disso, que é você se cortar para sentir o próprio corpo, ou tudo que a gente vivencia hoje, que está ficando cada vez mais comum, é resultado, no fundo, de um afastamento que a humanidade foi fazendo desse encontro consigo mesmo, com essa essência mais profunda, que a gente precisa ter no sono enquanto dorme, tá? Então, só para te contar, o que você vivencia hoje com os jovens e os adultos com os quais você trabalha é fruto de uma cultura materialista de anos já, pós Segunda Guerra Mundial.
É fruto, eles são, né? Nossos jovens são fruto de uma condução que foi tirando o significado da vida, né? Descolando do que é vida, né? Então, é mais difícil mesmo, mas não é impossível, porque tem nesses jovens, muitos deles têm uma pergunta e uma dor e uma vontade de achar algum caminho, né? Então, o que eu penso para esses jovens, assim, é essa primeira fala, que eu acho que, assim, é fundamental, e essa é do Steiner, e eu acho que ela serve até hoje. Ele diz assim, quando vem a puberdade, chega o corpo astral daí encaixa mesmo nos órgãos sexuais, e tudo fica mais material mesmo, já é essa fase, né? Ele fala, esse jovem tem que ser levado a olhar para fora dele mesmo. Esse jovem tem que ser levado a olhar para questões sociais, para necessidades que sejam maiores que a dele mesmo. E se você está em escola pública, eu estou te falando uma coisa que ela é uma tarefa e tanto, tá? É uma coisa para pensar. Ele fala que o que salva o jovem, eu acho que segue assim até hoje, sabe? Então, para os adultos é assim, cara, faz uma higiene do sono, medita um pouco antes de dormir. Quanto melhor seu sono for para o educador, mais no outro dia você vai ter ideias do que fazer com o que está rolando, tá? E aí tem orações e meditações muito legais para isso, assim, retrospectiva e algo mesmo de entregar o dia e pedir ajuda mesmo, sabe? Assim, olha, pessoal, me ajuda aqui. Para que esse sono ele não seja só reparador do seu corpo físico, mas ele te traga no dia seguinte ideias e insights. Para o jovem que está em formação, precisa levar o olhar para fora de si mesmo. E agora, o esforço que o educador tem que fazer é muito maior, porque o para fora de si mesmo e para fora da tela, que envolve completamente esse jovem hoje em dia, né? Então, ele fica ensimesmado nele e nesse mundo virtual. E a tarefa, e aí Steiner dá essa dica, ele fala, olhar para questões sociais, que sejam exigentes, assim, que mobilizem no jovem algum ideal que seja, sabe, assim, algum ideal. Então, Laura, para mim, se eu fosse te dizer, assim, eu acho que o caminho é por aí, sabe? E isso é muito difícil, tá muito difícil. Eu vejo na escola Waldorf aqui, no ensino médio, tá muito difícil. Os meninos estão imersos nisso, nessa cultura que a gente construiu e ainda com esse mundo virtual tão bem construído em volta deles, tão seguro, tão gostoso, tão bom de ficar, mas é ideal, plantar ideais, assim. Então, daí as ideias, não sei, biografias de figuras assim, sabe, que estavam em situações difíceis e ainda assim construíram algo, e daí levar para esse olhar para fora, né, para esse país, para essa situação, e o que pode ser feito. E aí o jovem tem que transformar isso em ação nos membros. Não é uma discussão teórica, não pode ser. Sabe? Então vamos ver essa situação que está difícil ali. O que nós vamos fazer? Tem que virar sempre prática, assim. Olha, de coisas muito simples que eu me lembro então a gente vai pedir doação na comunidade, vamos andar aqui de casa em casa, pedindo quem que se pode, um sabonetinho, sabe? Qualquer... precisa ver isso aí. Eu acho que esse é o caminho, né? O ideal, alguém que vê que a humanidade está em risco e que é a ação humana que salva, na verdade. Sem ideal, Steiner fala o quê? A descrição que vocês vão saber melhor do que eu. Ele fala, se o jovem não encontra, se o adolescente não encontra um ideal, ele vai se perder em duas possibilidades. Ele fala, uma força sexual que leva ele para uma animalização, então uma sexualidade que é mais animalesca e não tão humana, ou ele não usa a palavra bullying, porque não tinha na época, né? Mas ele descreve ou uma perversidade no comportamento. Aí ele descreve de um jovem lá da época que tinha perseguido tanto um professor que tinha feito aquele professor se matar, alguma coisa assim. Então ele fala assim, isso é fruto, essa perversidade social ou uma sexualidade animalizada é fruto de uma falta de um ideal, de uma razão de ser. Ele parece que pintou, né, o negócio todo aí. Então, assim, fique firme,
durma bem, se cuide, medita você, dorme bem para ter ideias boas, você vai precisar de boas ideias. E olha com esses jovens, dá uma sacada em volta onde que você consegue dar a liga, sabe? Eu acho que precisa ter ideal mesmo, não tem. E a gente tá meio sem os adultos, né? E é isso que é dureza. Nós temos tudo morno, né? Então a gente, sabe, eu fico vendo na sala do Gabi essa conversa, né? O cara do ensino médio vive com isso lá. Ensino médio, escola Waldorf, foi isso que eu tô falando, tipo, tá lá na formação, né? A coisa da receitinha lá. E eu fico vendo a dificuldade de fazer isso. Porque no caso da escola Waldorf, que é uma escola particular aqui, Veredas, esses jovens têm tudo pronto. É o oposto, né? Tá tudo pronto, tá tudo dado. Nossa, então, né? Mas na infância a gente já boa está vendo um sorte. pouco isso também, né, querida? Esse tudo dado, né? A gente já também está vendo isso já na infância, né? Uhum. E isso tem também dificultado um pouco né, manter essa imaginação, né? Manter a criança nesse lugar de fantasia, né? Manter a criança longe, né? Afastada dessa materialidade excessiva das coisas, objetos, coisas, né? Pregadas em imagens, né? Em heróis, em super-heróis, em desenhos animados, aquela coisa que está grudada ali, a criança não descola daquilo, né? Uhum. Então, tá bem difícil. Os Acho que todas as tempos. instâncias da educação, né? Todos os segmentos. Pois é, agora eu ia dizer também que tem a Lisiane, né, que também deu uma palestra aqui no ciclo. O filho dela está numa escola né, na Arandu, e ela estava me falando de uma atividade que eles fizeram, também outra faixa etária, né, porque daí a Júnia falou da criança, eu e a Cissa estávamos falando dos jovens e adultos, e ele, por volta dos 10 anos, a professora fez uma atividade com os alunos, assim, que era para trabalhar uma coisa com um dragão, para o que tinha que vencer, eles montaram a história, fizeram a história, e ela se reuniu com os pais comentando como chamou a atenção da quantidade de crianças que colocaram que o dragão queria, que eles queriam que o dragão vencesse a ansiedade, estresse, sabe, essas coisas. Imagina, 10 anos, né? Mas, pessoal, sabe o que eu acho disso quando fala tanto do EJA quanto da educação infantil? O que está faltando muito é parceria de família e tempo com essa criança, né? Hoje eles têm tudo pronto, eles têm tudo à mão, porque os pais trabalhando não têm tempo, então é mais fácil suprir de outra maneira. E é isso que nós estamos enfrentando. Então, está faltando tempo, o sentimento de amor, tá? Eu acho que isso falta muito, porque se a gente for conversar tanto com a criança quanto o jovem, eles têm uma história por trás disso tudo. Eles não são assim porque eles querem, né? Algo levou a isso. Então, eu acho assim que tu falou de ter um ideal, coisa assim, sim, mas de ouvir e tentar mostrar uma outra visão para eles. Eu, pelo menos, vejo assim, porque é como digo, tu trabalha do extremo, do pequenininho ao maior, e aí tu vê que todos eles têm isso, uma falta de tempo, uma falta de amor, uma falta de atenção. Falta de escuta, né? Aí eles acabam se envolvendo com a tecnologia, né? E assim as coisas vão fluindo. Então, eu acho assim, é algo de ser pensado isso aí muito. É que nem tu falou do Steiner, tu falou disso, dele ter essa percepção. E ele, alguma vez, ele comentou, ou só na biografia que ele falou de tudo isso que ele sentia? De tudo que ele sentia, ele fala na biografia, do A que ele percebia biografia. e da solidão. Ele escreve, Pois quando ele é, escreve a biografia. porque era um tabu antes de falar isso. Eu digo porque eu vivenciei. Eu fui uma criança que agradeço muito a ser filho de pais espíritas, porque eu via quando criança. E se meus pais não tivessem entendimento, certamente eu estaria no hospital espírita. Eu estaria internada como louca. Então, ele foi falar depois, como várias pessoas que a gente conhece, médicos assim, que falaram depois, sabe? Dando depoimento. Porque era um tabu.
É um tabu, gente, isso aí. É que nem o conhecimento que ele trazia. Como é que tem limitação para conhecimento se ele trazia coisas muito grandes, muito além do que ele vivia? Então, É isso deu um mesmo. momento que ele pôde deixar aflorar, foi onde ele se encontrou com 9 anos com a geometria. Foi Coisa aquela hora que ele simples, achou. naquilo ali. É, Por isso que eu é digo, isso. tem muita coisa, e a criança tem muito isso. A criança, ela até uma certa idade, ela está ligada ao mundo espiritual e ao mundo terreno. Então, ele vivencia muitas coisas. Ela E está fazendo a ponte. então, E aí, essa coisa que eu penso mais para tudo, porque a gente está vivendo um tempo muito duro mesmo. E tem essa descrição, né? 2020 a 2050, em especial, muito duro, dessa ação de forças adversas de uma maneira muito intensa. É isso. Quem encarna nessa época, encarnou com essa ideia de ser educador, né? Porque, na verdade, vai entrar na pele do dragão, para mim, mais de todas, né? Eu lido, por exemplo, com doença. Falo para vocês que é mais fácil. É muito curioso isso, assim, porque o educador, ele está ali no caldeirão tentando fazer aquele indivíduo florescer no que é possível, né? E isso exige muita força, muito tônus, numa época muito adversa. Então, a coisa mais importante que eu acho mesmo de tudo, nesse momento agora, é esse autocuidado. E talvez seja um bom tema. Como é que, então, esse educador se cuida? Como é que ele consegue ter uma noite de sono em que ele, de fato, volte com ideias e vontade e inspiração? Como é que esse educador se prepara para esta batalha? Porque, na verdade, é assim, né, gente? Esta é uma época assim. E que se prepara para encontrar esses seres humanos em desenvolvimento com essa escuta que a Maria Amélia falou, disponível, e para isso você tem que estar bem, e a gente não faz esses exercícios, sabe? A gente se cuida, em geral, muito pouco, o mínimo necessário, e dentro desse âmbito do se cuidar, de autoconhecimento mesmo, de criar uma coerência no pensar, sentir, querer, aí a gente se cuida menos ainda, né? Não dá tempo. Vai fazer uma retrospectiva depois de um dia de trabalho. Você dorme, em 2 minutos não deu tempo, né? Mas eu acho que essa pergunta pode viver num fórum e numa conversa de que caminhos, então, a gente faz, né? Eu acho que isso é uma coisa urgente, assim, eu vejo nos amigos que eu tenho na Veredas aqui, é um desgaste muito acima do que é o usual para as outras profissões. E precisa ter um olhar de autocuidado mesmo, de encontro, de se preparar para dormir bem, para poder se reencontrar, ver sentido no que está fazendo e ter disposição para seguir, né? Isso mesmo. Se reenergizar, Então, né? Para passar pela transição e dar o melhor que puder. Eu acho que é isso aí que ele tem que fazer. Se reencontrar para poder vencer isso tudo, né? Precisa, mais que tudo, gente, é no micro, é no pequeno, e primeiro com a gente, essa reflexão para dentro, ó, Steiner, é isso quem que eu quiser, ia pedagogia somar. curativa, primeira Assim, referência. assim, é difícil esse autocuidado diário, a gente não encontra tempo, mas quando a gente faz, a gente vê o tanto que é bom. Pois Então, precisa praticar mais, né? A gente precisa realmente deixar esse tempo, né, para se cuidar, para o antes de dormir, o que a gente vai levar para o nosso sono, qual é a qualidade desse sono, né? Isso é muito, muito, muito importante mesmo. Nossa, é tão importante e simples, mas assim, faz uma diferença, gente, uma higiene de sono, uma higiene de... Você vê toda a medicina ayurvédica, outro dia eu estava vendo, ela é toda, né, e é uma sabedoria oriental bem sábia, toda nessa preparação para ir para o sono, nessa preparação para chegar no dia, esse cuidado, ele pode ser muito bom. E dentro do trabalho em conjunto, nas reuniões pedagógicas, eu também penso que essa pergunta precisa vir. Como que a gente se cuida?
como que a gente se cuida entre si, porque o que mais tem é tensão, discussão, né, em geral. Como você cria ali um ambiente de cuidado, de partilha, de vivências, sabe, algo que vá nutrir, assim. Essa é uma grande questão, né? Sim, sim. Cissa, querida, a gente tem muito que te agradecer mesmo, foi um presente para nós, ainda finalizando, trazendo isso, né, dessa consciência para esse autocuidado, né, saber de Steiner um pouco mais dessa época, né, de como que foi esse menino, e foi muito, muito bom. A Vanessa que agradece, foi um grande prazer ouvir você, foi inspirador, né? Então, a gente também agradece, porque a gente também está chegando no final, são 9h10, então nós precisamos todas Todo mundo descansar, dormir, descansar, né? isso Para mesmo. dormir bem. E não sei se alguém quer fazer alguma última pergunta, mas a gente está no fim, tá bem? Então tá bom, queridos. Ó, foi um prazer estar aqui. Se cuidem de verdade, fiquem firmes e podem contar comigo no que eu puder ajudar. Muito, muito grata, Cissa. Então, a Muito gente obrigada. deseja aí uma ótima noite para todas, né? Bom descanso, queridas professoras, queridas mamães, né? E para ti também, Cissa, tudo de bom. Obrigada. E a gente se fala assim, viu? Muito Tá obrigada. combinado. Boa noite para todos. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Boa noite, querida. Obrigada.